Vamos dedicar um tempo em oração. Êxodo 4:12. Êxodo tem uma conotação, no hebraico, que significa saída. Se Gênesis é a origem, Êxodo é saída. E aí no 4:12, eu vou ler nas duas versões. Coloca primeiro na versão NAA, Nova Almeida Atualizada, e depois vamos para King James, isso. Na Nova Almeida Atualizada diz assim: agora vá, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Agora vá, e eu serei com a sua boca, e te ensinarei o que deves falar. Na King James diz: agora, portanto, vai, e eu estarei contigo, e te ensinarei o que hás de falar, e como falarás. Olha que coisa legal. Bota de novo King James, filhão. E te ensinarei o que hás de falar, e como falarás. De novo. E te ensinarei o que há de falar, e como falarás. Tema da noite: o Deus que nos ensina. Tema da noite: o Deus que nos ensina. No 3, 1, 2, 3. O Deus que nos ensina. Todos nós exercemos uma liderança. Todos nós. Existem pessoas que exercem uma liderança com maior exposição, com maior influência, mas aquele que não tem esse tipo de liderança se engana em pensar que não é um líder. Todos nós exercemos uma liderança conosco, com a nossa própria pessoa, sobre coisas que devemos fazer, sobre coisas que devemos agir, como devemos falar. Exercemos liderança também para nós que somos pais, em nossas respectivas casas, sobre como iremos conduzir a nossa casa, como iremos direcionar a nossa casa, como iremos dar continuidade em alguns pontos específicos. Exercemos também nós, pais, liderança sobre os nossos filhos, sobre como vão se comportar, onde eles vão ser lançados, como vão ser lançados, de que maneira vão ser direcionados. Alguns acabam exercendo essas lideranças mais proeminentes em empresas, no lugar de trabalho, coordenando outras pessoas, estabelecendo alguns caminhos a serem seguidos na empresa. E aí dizem na matéria da administração que existe 3 níveis de liderança. Primeiro nível de liderança, aquela liderança estratégica, que são pessoas que elas não estão no chão da fábrica, mas são os pensadores. São aqueles que se antecipam às circunstâncias e direcionam a empresa ou a equipe para determinado lugar. Mas em um segundo nível de liderança na administração, assim aprendemos, tem um nível tático, que não são aqueles estratégicos, não são aqueles do chão da fábrica, mas são aqueles ali que pegam a visão do estratégico e vão repassando para a linha de comando, para que aquela visão possa ser executada. Na maioria das vezes, quem exerce esse tipo de liderança tática são os gerentes, aqueles que estão ali entre a presidência e a supervisão, que vão dando direcionamentos, que gerenciam supervisores. Mas existe um terceiro nível de liderança, que é a liderança operacional, que é formada por aqueles que são supervisores,
por aqueles que são líderes de equipe, aqueles que estão ali no chão da fábrica e não apenas receberam a visão, mas estão incumbidos de colocar aquela visão em prática. E eles possuem jeitos para se fazer, eles têm entradas, eles conseguem movimentar a massa com muita facilidade, porque eles estão no meio da massa. Existem outros líderes que são como agora estamos falando em igreja, ou uma visão cristã, daqueles que recebem o chamado de Deus e são dotados de uma capacidade, uma unção, para orientar o povo a determinada direção. Moisés exerceu o nível de liderança de um exército, o nível de liderança de uma equipe, o nível de liderança de sua família. Em determinado momento, conta-se a história que aproximadamente aos 80 anos, Deus o chama para começar a exercer também um nível de liderança espiritual sobre o povo de Deus. Moisés, um homem muito capacitado, alguém muito letrado, alguém que era conhecedor, não apenas da cultura do seu tempo, mas também da religião do seu tempo. Alguém que tinha uma linha de liderança incomparável, alguém que era extremamente estratégico. Mas em um momento, quando cuidando das coisas de seu sogro, se deparou com uma sarça que pegava fogo, mas que não se consumia, e dali ele teve uma experiência maravilhosa com Deus, ele teve um encontro impactante com o Senhor, e desse encontro ele recebeu um direcionamento, uma visão, uma missão e um propósito para a vida dele, de coisas que ele deveria fazer, coisas que ele deveria executar. Moisés, pela narrativa bíblica, já avançado em idade, mas ainda muito proativo, ainda muito valente, quando ouviu do Senhor o chamado, temeu, porque percebeu que aquele nível de liderança, que aquela visão, que aquela missão, que aquele propósito eram maiores do que as suas próprias capacidades. E mesmo tendo liderado o grande exército do faraó por um período de tempo, ele temeu exercer aquele nível de liderança espiritual. Ainda que ele tivesse exercido, ou estava exercendo, o nível de liderança em sua casa, o nível de liderança sobre os empregados do seu sogro, o nível de liderança sobre si mesmo, quando ele ouviu a voz de Deus e entendeu qual era a visão, qual era a missão e qual era o propósito, ele temeu. Ele enxergou o denominador que aquilo era muito maior do que ele poderia executar. E a Bíblia diz que à medida que Deus ia falando com ele, ele ia ouvindo. E o Senhor ia se revelando, e o Senhor ia dando mais, ia falando mais, e o Senhor ia mostrando mais. Até que chega um momento e o Senhor diz: você será enviado a Faraó, e você vai exercer não apenas a liderança na voz, mas você também exercerá a liderança através de sinais. Você não apenas conduzirá o povo, mas sobre a sua liderança você também ensinará a Faraó e todos do Egito que só há um Deus. E eu trarei juízo sobre o Egito. E quando Deus entra por essa linha, e quando Deus começa a tratar com Moisés, Moisés teme. E Moisés, depois desse versículo 12, no 13,
Moisés diz o seguinte: contudo, insistiu Moisés com Deus: ah, Senhor, peço que envies outra pessoa. Moisés temeu. Não sei vocês, meus irmãos, mas parece que em alguns momentos nós estamos vivendo determinadas situações, nós recebemos determinada visão, recebemos determinada missão e propósito, e simplesmente tememos. Tememos. Eu já temi em várias situações, em várias frentes, porque o novo nos assusta. Você pode repetir comigo? O novo nos assusta. O novo nos assusta. Tudo que é novo assusta. Eu lembro que quando estávamos grávidos, Mona Lisa e eu, gerando Kiara, e era tudo muito novo, e tudo tínhamos cuidado, porque não sabíamos. E quando Kiara nasceu, um dia Kiara estava passando mal, eu falei: Mona, faz alguma coisa com essa menina. Ela falou: fazer o quê? Eu falei: você é a mãe. Ela virou para mim e falou assim: mãe, eu nunca tive outro filho, estou aprendendo também. Aí eu parei, eu falei: é verdade. Então vamos procurar quem já é mãe, para entender esse processo. E ali eu aprendi uma coisa, que existem certas missões em nossas vidas, que o ensinamento só vai vir à medida que nós começarmos a exercer aquela missão. Quando nós damos uma negativa à missão e a visão, a missão e o propósito, é como se nós deixássemos de nos enfileirarmos nas cadeiras do aprendizado, cujo professor é Deus. Por isso, meu irmão, se você está diante de uma situação, de uma missão, de uma visão, de um propósito, de algo a exercer, de uma liderança, de um cuidado, de um trato, de algo que tem que fazer em casa, independente do nível de liderança, independente do nível da missão, independente do nível da visão e do propósito que Deus estabeleceu na sua vida, a vida de Moisés nos ensina algumas coisas que eu quero aqui compartilhar com todos vocês. Primeiro, não deixe que a insegurança te domine. Você pode repetir comigo isso? 1, 2, 3. Não deixe que a insegurança te domine. Às vezes, parece que aquilo que Deus manda, quer seja na casa, quer seja na empresa, quer seja no serviço, quer seja na igreja, quer seja na escola, aquilo que vem nas nossas vidas parece que vem com um peso tão grande, que nos traz, vem consigo também um peso de insegurança. E às vezes, por causa daquela insegurança, nós deixamos de viver coisas incríveis da parte de Deus. Eu vou ser seco aqui na minha interpretação, na interpretação bíblica, porque o propósito é ser seco, sim. Se Moisés não tivesse se permitido ser dominado pela insegurança, Arão exerceria o que exerceu, mas Arão não seria a boca de Moisés ali, não seria aquele que iria falar. Arão continuaria no seu ofício de sumo sacerdote, como apoiador, como direcionador, mas naquele momento ali, a liderança, a voz permaneceria com Moisés. Às vezes, nós vivemos coisas porque a insegurança nos domina. Lembre, quando Moisés subiu o monte, Arão ficou como líder do povo por um período. E, infelizmente, o bezerro nasceu. Se lembra da história do bezerro de ouro?
auxiliar não é receber a mesma missão e o propósito que Deus colocou em sua vida. Tem coisas que nós não podemos dividir. Nós podemos ser auxiliados, nós podemos trazer para perto, mas a visão, a missão e o propósito, se Deus colocou sobre a sua vida, é porque você que tem que exercer. Não deixe que a insegurança te domine. Com a insegurança, não o caso de Moisés, mas me permita que evoluir. A insegurança traz melancolia. A insegurança traz rejeição. A insegurança trava. Quantas pessoas por causa de insegurança deixam de viver coisas incríveis? Eu gosto da frase de João Paulo Lema, sócio da 3G Capital, proprietários dentre muitas empresas da loja Americana e Burger King. São os 3 sócios, João Paulo Lema, Beto Sicupira e João Teles, se não me engano, agora fugiu o nome. E João Paulo Lema diz o seguinte: o mesmo trabalho que dá para sonhar pequeno é o mesmo trabalho que dá para sonhar grande. Por isso sonhe grande. Tem pessoas que estão deixando de viver coisas maravilhosas porque a insegurança o dominou. Vira para o teu irmão e fala: não deixe que a insegurança te domine. Não deixe que a insegurança te domine. Eu não estou trazendo uma mensagem coach. Eu não acredito, eu até gosto de ouvir às vezes, mas sobre a minha vida tem a unção de Deus. Eu gosto da palavra do reverendo Dias Lopes que diz: em vez de nós pregarmos a autoajuda, deveríamos pregar mais sobre a ajuda do alto. E eu creio na ajuda do alto. Porque a autoajuda pode tratar nossa alma, mas só a ajuda do alto trata a alma, o corpo, a alma e o espírito. O que Deus faz é perfeito. Eu não gosto de perder meu tempo lendo livros de autoajuda, mas às vezes chega, a gente lê uma coisa ou outra. Então essa mensagem não é uma mensagem de autoajuda, é uma mensagem de ajuda do alto. Não tem a ver com a sua capacidade, tem a ver com aquele que te chamou para exercer alguma coisa. Tem a ver com a voz que bradou no seu quarto, na sua casa, no seu caminho, no seu carro, no ônibus, no metrô, que disse: eu estou te chamando para algo específico. Tem uma frase popular, não está na Bíblia, mas já ouvi várias vezes os irmãos falam assim: está na Bíblia. Eu falo: mas não está na Bíblia. Está na Bíblia. Está o que na Bíblia? Deus não chama os capacitados, mas capacita quem chama. Eu falei: não está na Bíblia, mas é bonita a frase, aleluia. Porque eu acredito também nisso. Mas Ele chama os capacitados sim também, tá? Mas não tem a ver com o que podemos ofertar, tem a ver com qual o nível de obediência que estamos desejosos a entregar, estamos dispostos a entregar. Passa por uma decisão. Qual é o nível que queremos viver em Deus? Essa resposta está atrelada a qual é o nível de entrega que você quer apresentar diante de Deus. Não deixe a insegurança te dominar. É interessante que Deus não volta com a sua palavra sobre Moisés.
Mas Deus demonstra naquele momento dizendo: essa sua atitude não está de acordo com a minha vontade. Um dia uma irmã falou assim: eu estou te levantando para ser boca de Deus. Uma irmã falando, né, como se Deus estivesse falando comigo. Na sua casa, fale com autoridade, porque Deus te dará a palavra e como falar. Olha que nível. King James de novo, coloca o versículo de número 12, por favor. King James. Na Nova Almeida Atualizada, deixa aí, Igor. Fala assim: eu serei com a tua boca. Na King James já diz: eu serei contigo. E aí fala: e eu te ensinarei o que hás de falar. E, meu Deus, isso é tremendo. Quem está entendendo isso daqui? Tem gente que Deus dá direção, mas estraga tudo, porque recebeu a voz de Deus, mas não sabe como falar. E com Moisés já foi diferente. Deus falou: olha, eu vou te dar a direção, mas também vou te dar como você tem que cumprir essa direção. O problema é que tem muitas pessoas que acham que a coisa tem que ser assim, ó, full time, Fiat Lux, falou, tem que acontecer na mesma hora. Abraão recebeu uma palavra de Deus, ouviu a voz de Deus dizendo: sai dessa terra, da sua parentela, para a terra que eu ainda hei de te mostrar. E ele só foi ouvir a voz de Deus depois de alguns anos. Dizem que quando Deus falou com Abraão, ele tinha 75 anos. Depois que Deus veio falar de novo com Abraão, ele já tinha 99 anos. Tem pessoas que acham que quando Deus dá uma direção, tem que ser naquele exato momento. O ponto é que entre a primeira palavra de Deus e o direcionamento daquilo que ele deveria fazer, Deus estava trabalhando a vida de Abraão, para que Abraão estivesse no nível da revelação que Deus iria mostrar para ele. Tem pessoas que parecem, vou usar aqui um termo popular, que nasceram de 7 meses, não conseguem esperar, não consegue se submeter a um direcionamento de Deus, acham que as coisas precisam ser no tempo, e Deus está trabalhando, Deus está peneirando, Deus está fazendo o que tem que fazer, Deus está deixando aquele vaso perfeito. Lembre-se, eu gosto dessa frase: o oleiro só libera o vaso depois que o vaso está perfeito para ele. Enquanto o vaso não está perfeito para ele, ele não libera o vaso. Está perfeito para A, para B, para C, para D, pode estar para o alfabeto todo. Se não tiver para Deus, de nada adiantou, está ainda imperfeito. Fala com autoridade. Mas Moisés nos ensina a segunda verdade, e é: discipline os seus ouvidos para a voz do Senhor. Discipline os seus ouvidos para a voz do Senhor. Você consegue falar comigo essa segunda verdade? 1, 2, 3. Discipline os seus ouvidos para a voz do Senhor. Depois que nós vivemos alguns anos, a gente descobre que não tem a ver com a missão que vamos cumprir, tem a ver com qual é a voz que está nos direcionando para essa missão. Existem pessoas que estão confundindo as vozes. A alma está falando e estão dizendo que Deus está falando. A alma é aquilo que na psicologia fala que é a soma de todos os nossos sentimentos. E às vezes a gente acredita tanto que uma visão veio de Deus e não veio.
Por que não veio? Porque na verdade é só a nossa alma gritando, o nosso desejo gritando, a nossa vontade gritando. Quando nós falamos disciplina os seus ouvidos, submeta os seus sentimentos e as suas vontades ao real direcionamento de Deus. E como se descobre isso? Vivendo com Deus. Uns 2 anos atrás, o Danilo contou a experiência com a Jaqueline, que eles estão no mercado e eles assoviam e já sabem exatamente onde um está. Tá ali. Aí um tempo atrás eu fiz isso, falei, se funcionou com ele, vai funcionar comigo. Eu nem sei assoviar. Aí eu estava no mercado grande, Mona Lisa estava assim, bem distante. Aí eu tentei, mas não saiu assovio. Não saiu. Eu falei, mas vou tentar, ué. Aí eu fiz assim, mirei Mona Lisa, ela estava assim, para reto, fez assim, Mona Lisa. Aí eu falei, a voz deve estar indo. Aí do nada, diante de Deus, meus irmãos, ela estava assim, ela fez assim, eu falei, meu Deus, funcionou. Funcionou. Aí eu aprendi algo ali no mercado. Quando nós estamos em intimidade com alguém, você pode estar no estádio de futebol, se o seu coração estiver atrelado da pessoa, se eu ouvir a voz da pessoa, a pessoa vai falar assim, fulano, oi, estou aqui. O jiu-jitsu me ensina que numa arena, todo mundo está ali dizendo, vai, faz isso, faz aquilo. Mas quando o professor diz, faz isso, aplica um armlock, o atleta está com o ouvido disciplinado à voz do professor. Quando os jogadores de futebol estão no campo e o técnico diz, toca a bola, por mais que o estádio esteja lotado, o ouvido do atleta está disciplinado à voz do técnico. Discipline os seus ouvidos à voz do Senhor. Muitas vozes poderão estar falando ao mesmo tempo, mas se teu ouvido estiver direcionado, disciplinado à voz do Senhor, naquele exato momento as outras vozes vão ser silenciadas e você vai ouvir a voz do Senhor te chamar. Eu tenho essas experiências com Deus que tem dias que eu falo assim, Senhor, não vou botar relógio para despertar não. Espírito Santo, me acorda a tal horário. Eu sei que o Senhor não precisa fazer isso, mas eu quero falar com o Senhor tal hora. E aí, por vezes, não poucas, quando eu estou dormindo, eu ouço literalmente na minha cama assim, Diego, eu não estou pedindo para você acreditar, mas eu estou dizendo, vai e tenha as suas experiências com o Espírito Santo. E eu acordo e falo, sim, Senhor, estou aqui, o teu servo te ouve. Às vezes são muitas vozes, são as vozes da insegurança, é a voz do passado. Talvez a voz do passado de Moisés não queria, estava abafando tanto que não estava dando a coragem necessária para ele viver o novo da parte de Deus. Ele teria que encarar o que ele fez no passado. E ele naquele momento decidiu ali dar uma travada e Deus fala, não, vai. O que eu vou fazer na sua vida, o teu ouvido tem que estar muito disciplinado. Muitas pessoas vão falar muitas coisas, mas você tem que aprender a voz que vem do meu trono. Moisés, sou eu que estou dizendo, sou eu que estou falando contigo. Pode ser que nessa noite o Senhor esteja dizendo, sou eu que estou falando contigo. Discipline os seus ouvidos para a minha voz. Terceiro e último,
Submeta o seu coração à obediência das direções de Deus. Submeta o seu coração para a obediência às direções de Deus. Ficou grande, né? Essa é a última verdade. Mas vamos lá? No 3. Primeiro, submeta o seu coração à obediência das direções de Deus. Tem pessoas que ouvem muito bem, mas são duras para obedecer. Falam assim: Deus me falou, mas eu vou aplicar desse jeito. E eu te ensinarei o que has de falar e como falar. Com Deus não é só o que falar, é como você vai falar. Como você vai falar? Ali o contexto é, Deus queria falar com o povo do Egito também com sinais e prodígios. Então não tinha a ver só com a palavra liberada, tinha a ver também com atitudes que iriam ser realizadas no meio do povo. Seja direcionado por Deus. Submeta o seu coração à obediência às direções de Deus. No Senhor não tem confusão. Quando Deus fala, Ele nos dá paz. Nós podemos até mesmo não aceitar, porque às vezes a nossa alma quer algo, mas se submeta à vontade de Deus, porque você vai ver como Romanos 12:2 nos ensina. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes a nossa alma quer muitas coisas, mas quando nós nos submetemos em obediência às direções que Deus está dando, no final nós percebemos que aquilo que Ele fez em nossas vidas era infinitamente superior às coisas que antes estávamos desejando através da nossa alma. Não seja daqueles que andam por vista, seja daqueles que andam pela fé. Daqueles que ouvem a voz de Deus e dizem: sim, Jesus, eu vou, Jesus, vou realizar, sim, Jesus, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade, mas a minha fé não está apoiada na minha capacidade, a minha fé está apoiada sobre aquele que me chamou, daquele que me viu nos monturos, daquele que me viu ali no meio das ovelhas, daquele que me viu quando eu estava afastado de todos e todas, e Ele naquele exato momento diz: vem e me segue. É o mesmo Jesus que olhou para Pedro e disse: Pedro, venha após mim e te farei um pescador de homens. E Pedro naquele exato momento abandonou as redes, abandonou os barcos e seguiu Jesus. Tenha o coração submetido às direções que Deus está te dando. Não retroceda 1 milímetro se foi Deus que te direcionou. Mas se não foi Deus que te direcionou, abandone isso agora. Quando Deus fala, Ele não deixa dúvidas. Tem pessoas que dizem assim: como eu vou ouvir a voz de Deus? Eu tenho dúvidas. É porque você ainda não ouviu. Porque quando você ouvir, você vai entender que Deus não deixa dúvidas quando fala conosco. Ele fala. E quando Ele fala, o nosso coração estremece. Eu ainda tenho dúvidas. É porque Deus ainda não falou. Porque quando Ele falar, nosso coração terá
paz. Quando Deus não fala, o nosso coração tem euforia. Mas quando Deus fala, o nosso coração tem? Meu Deus, hein? Eu acho que você deveria gravar isso, hein? Quando Deus não fala, o nosso coração tem euforia. Mas quando Deus fala, o nosso coração tem paz. Porque Deus só dá aquilo que tem. Ele é a paz. Então ele fala. Capeta não consegue dar paz porque não tem paz. Vamos orar ao Senhor. Tema da noite: o Deus que nos ensina. Você pode repetir comigo, terminando essa mensagem? 1, 2, 3.